Eu já vi muita gente falar mal do TRX F11, inclusive eu já fui criticado por elogiá-lo. Eu não tenho filho de estimação. E por isso hoje eu vim dar minha real opinião sobre esse fundo, baseando-me, claro, em fatos. Eu vou abrir uma análise que eu fiz pra mim, pontuando os prós e os contras desse FII, e eu acho que vai poder te ajudar a você a tirar sua própria conclusão. Às vezes o que é importante pra mim não seja tão importante pra você. E é por isso que cada um deve tirar suas próprias conclusões. O TRX F11 é um fundo de tijolo focado em renda urbana, alocando seus recursos em imóveis de varejo e logísticos. Ele tem 47 imóveis no seu portfólio que está distribuído em 12 estados diferentes, totalizando uma área bruta locável de 424 mil metros quadrados. Ele é gerido pela TRX, tem uma taxa de administração de 1% sobre o valor de mercado e uma taxa de performance de 20% sobre o QCD e IPCA mais 6% ao ano. Ele tem um valor patrimonial de quase 580 milhões de reais e a razão entre a cota patrimonial e o valor de mercado dá um PVP de mais ou menos 1. Eu vou mostrar como que está o portfólio do fundo e depois eu vou abordar um tema muito importante, que são as novas aquisições. Comentar sobre os imóveis, a forma de pagamento e como essas aquisições vão afetar o futuro do fundo. 73,5% estão alocados em imóveis, 5,8% em renda fixa e 20,7% no TRXB. O TRXB11 é um outro fundo da casa que foi criado para a aquisição de 39 imóveis do grupo Pão de Açúcar. Desses imóveis, 87,14% são de varejo e 12,86% logísticos. O segmento de atuação dos inquilinos está dividido entre 45,37% varejo, 46,59% atacadista, 4,23% casa e construção e 3,82% alimento. Em relação ao tipo de contrato, apenas 3,09% são típicos e 96,91% atípicos. Os contratos atípicos são aqueles contratos que possuem multas rescisórias mais altas, que na maioria das vezes, caso o inquilino decida sair antecipadamente daquele imóvel, ele tem que pagar 100% dos aluguéis restantes até o final do contrato. Nessa tabela aqui a gente vê que em quase 89% dos casos, caso o inquilino rescinda o contrato antecipadamente, ele terá que pagar todo o saldo remanescente do contrato. E essa informação é muito importante quando nós falarmos da alavancagem do fundo. Agora, olhando para a diversificação da receita de aluguel por inquilino, a gente vê que está bem concentrada em basicamente dois inquilinos: o açaí atacadista e o Pão de Açúcar, sendo que o açaí representa 46,59% e o Pão de Açúcar 29,74%. O restante fica com o Extra, que representa 12,54%, Sodimac com 4,23%, Camil com 3,82% e o supermercado Big com 3,09%. Uma ressalva é que a Camil, que representa 3,82% do portfólio, já anunciou faz alguns meses que vai deixar agora em outubro o seu imóvel. A multa rescisória é de 12 meses. Ou seja, agora em outubro a Camil vai sair daquele imóvel, mas pelos próximos 12 meses ela vai ter que continuar pagando seus aluguéis. E o melhor dos cenários seria se a TRX conseguisse um novo inquilino, porque ela estaria recebendo de um lado a multa rescisória da Camil, mais os aluguéis desse novo inquilino. Ou seja, com essa junção de receitas, o cotista seria beneficiado com aumento nos dividendos. Em relação aos contratos de locação, agora em outubro tem a rescisão da Camil. Em 2030 vence 6,44% e a grande maioria só vence em 2035, ou seja, teremos uma grande previsibilidade de receitas por mais praticamente 15 anos. Agora eu vou falar das novas aquisições da TRX e quais os impactos que nós cotistas sentiremos. Depois eu dou minha conclusão. No dia 19 de julho, a TRX soltou um fato relevante informando um compromisso de compra e venda e desenvolvimento de 5 imóveis para o grupo Sendas, que seriam operadas sobre a bandeira da Açaí Atacadista. Tendo que o imóvel já estava construído e pronto para o uso, e outros 4 terrenos que seriam feitos obras de construção e desenvolvimento imobiliário. Esses imóveis poderiam ser adquiridos em 2 etapas. E agora em setembro, eles comunicam a conclusão da aquisição e locação de 3 imóveis. Os outros 2 imóveis que provavelmente serão adquiridos vão ser anunciados mais pra frente. Dos 3 imóveis adquiridos, um já está em operação e fica localizado em Araçatuba, em São Paulo, e os outros 2 estão previstos para a inauguração em novembro e dezembro de 2021. Eles ficam localizados em Porto Velho, em Rondônia e Macaé, no Rio de Janeiro. Essas aquisições dividiram opiniões em fóruns de investimento em fundos imobiliários. Porque para fazer essas aquisições, o fundo teria que fazer uma emissão e se ele não conseguisse captar o valor total, ele teria que fazer mais alavancagens. Porém, o pessoal fica muito no achismo e não quer entender a fundo.
Aqui no relatório, o fundo colocou um quadrinho bem interessante pra gente entender. Aqui ele coloca a situação antes da aquisição e depois da aquisição e qual foi a avaliação, se foi positiva ou negativa. Então nós podemos ver que os valores investidos em imóveis antes da aquisição era de 1.477 milhões. No pós-aquisição, esse valor sobe para 1.700 milhões. Aumentaria o número de imóveis do fundo de 44 para 47 imóveis, aumenta a presença de 11 para 12 estados, aumenta também a ABL de 382 mil metros quadrados para 423 mil metros quadrados, aumenta a estimativa de distribuição por cota em algo em torno de 3 centavos por cota e aumenta também o prazo médio dos contratos de 13,7 para 14,3 anos. Então nós podemos ver por esse quadrinho que essas novas aquisições vão aumentar a diversificação do portfólio do fundo, o que acaba trazendo uma segurança maior da pulverização e além disso ainda pode trazer um incremento mensal nos dividendos. Porém uma coisa que eu vi que a galera tava criticando é que o TRX-F11 já é um fundo alavancado e com essas aquisições ele se alavancaria ainda mais. E esse é um dos pontos mais importantes do vídeo se você investe ou pretende investir em TRX-F11. Esse é o modo da gestora trabalhar, ou seja, se você acha que o fundo vai fazer emissões com operações ligadas à securitização e você acha isso negativo, esse fundo não é para você e você não deve investir nele. Porque sim, sempre que os gestores enxergarem uma oportunidade de aquisição, mesmo que eles tenham que recorrer para a securitização e alavancar o fundo, eles vão recorrer à securitização. Então eu já disse e repito, se você não gosta de fundo alavancado, esse fundo não é para você. Na minha visão, a alavancagem não é um problema. Inclusive eu fico tranquilo quando é uma alavancagem bem feita. Nesse caso, a alavancagem está ligada aos contratos atípicos do Pão de Açúcar e do Açaí Atacadista. Possui o mesmo prazo de vencimento dos contratos securitizados e eles possuem o mesmo índice de correção dos contratos, que é o IPCA, o que acaba evitando um descasamento ali no longo prazo. O TRX-F11 é um fundo de tijolo focado em renda urbana que investe prioritariamente em imóveis de varejo, com uma diversificação absurda. Inclusive, esse daqui é um dos poucos fundos que tem uma diversificação tão grande. O TRX-F11 possui 47 imóveis distribuídos em 12 estados diferentes. É muita coisa. Por outro lado, é um fundo muito concentrado na relação aos seus inquilinos. Hoje, grande parte da sua receita vem do Açaí e do Grupo Pão de Açúcar. Aliás, agora melhorou um pouco, porque antes o Açaí fazia parte do Grupo Pão de Açúcar. Ou seja, esses dois somavam suas posições. Agora o Açaí é um e o Grupo Pão de Açúcar é outro. Então acabou dando uma melhorada um pouquinho. De qualquer forma, ele tem sim uma grande concentração. Porém, é em dois grupos gigantescos, com um risco de crédito mínimo. E na minha opinião, é melhor você ter uma grande concentração em um inquilino bom do que uma grande diversificação com vários inquilinos duvidosos. Em relação à alavancagem do fundo, eu não me preocupo e vejo com bons olhos, porque o que poderia dar de errado seria um descasamento entre o índice de correção dos contratos de locação e os contratos de securitização. Ou seja, se por exemplo os contratos de locação fossem ligados ao CDI, enquanto os contratos de securitização fossem ligados ao IGPM. Aí sim poderia dar um problema, o que não é o caso. Outra coisa que poderia dar de errado seria se o inquilino saísse antes do final da dívida. Isso aí poderia complicar. Mas aqui nesse caso, esse problema não vai acontecer. Porque mesmo que o inquilino decida rescindir o seu contrato antes do período contratado, ele teria que pagar todo o saldo remanescente por conta dos contratos atípicos. Então, se não há um descasamento entre as taxas, não há o risco do inquilino sair antecipadamente rescindindo o seu contrato e ficando inadimplente. Vai aumentar a diversificação do fundo, vai aumentar o prazo médio dos contratos e ainda provavelmente vai aumentar os dividendos mensais. Pra mim eu não vejo problema nenhum, pra mim tá excelente. Eu já vi algumas pessoas criticando a TRX por ter feito uma má gestão no TRXL e por falta de transparência. Eu já vi o histórico e o que houve no TRXL, e realmente, pelo que aparenta, houveram alguns erros da parte da gestão. Porém é isso que me contaram. Eu só sei disso pelo que me contaram. E eu prefiro acreditar no que eu tô vendo. E o que eu tô vendo é a TRX fazendo um excelente trabalho no TRX-F11, sempre trabalhando para ajudar o cotista e com muita transparência.
Em relação à transparência, muito provavelmente quem comentou isso não sabe do que tá falando e não tá lendo os relatórios gerenciais. Porque para vocês terem uma ideia, esse último relatório que eu li e que eu me pautei para fazer esse vídeo aqui, foi o de setembro, tava muito completo. Eu tirei todas as minhas dúvidas. E por isso eu continuo investindo no TRXF11 e é a minha atual maior posição nos fundos de tijolo. Como eu disse lá no início, eu me pautei nos dados que eu considero importante para mim, na minha análise, e que me ajudou a tomar a minha decisão. Porém, às vezes os dados que eu utilizei nesse vídeo aqui, que eram importantes para mim, não sejam tão importantes para você. Existem coisas que eu não te falei nesse vídeo e que para você pode ser decisivo na sua decisão. Então, como eu sempre falo, cada um tem que tomar sua própria decisão. Então, saindo desse vídeo aqui, clicando no link da descrição e se inscrevendo lá no evento que a gente vai rolar presencialmente na nossa Mastermind, e clicando no botão da fortuna, que é esse daqui, você já vai lá e faz a sua própria análise, tá? Eu vou estar deixando o link do relatório gerencial de setembro aqui na descrição, e se você quiser ver, é só ir lá, fechou? Eu vou ficando por aqui, um abraço pra vocês, falou!